Olá, alunos, tudo bem? Então, meu nome é Alexandro, sou professor de artes e hoje a gente vai dar início a uma videoaula falando sobre o cinema. O cinema que começou de uma forma aí bem precária, no caso, né? E hoje em dia transforma, né, a vida, as pessoas, no caso, e até mesmo que ele acaba de entrar, né, nesse sentido aí como a sétima arte, né? O cinema ele entrou como a sétima arte porque na realidade é uma linguagem muito voltada para as artes visuais, né? Então, eu vou dar início a essa videoaula falando um pouquinho aí da história do cinema e as grandes pessoas aí que revolucionaram essa arte aí, como os irmãos Lumière, e eu vou estar contando aí um pouquinho sobre esse tipo de arte aí em movimento que cria uma sensação muito boa, né? E a gente acaba se aproximando e vivendo até mesmo as histórias dos próprios personagens. Então, no dia 28 de dezembro de 1895, aí, com os franceses, né, no caso, os irmãos Lumière, famoso, exatamente pelo caso deles criar a cinematográfica, né? No caso aí seria os precursores do cinema, né? Mas não foram só eles, tá, galera? Na realidade existiram várias pessoas aí que junto com os irmãos Lumière, na realidade pegaram um pouco da ideia deles e acabaram aperfeiçoando. Na realidade, com o tempo, os irmãos Lumière, eles acabaram criando indo para um outro caminho, né? Eles não terminaram essa ideia, né? Eles ficaram ali, eles iniciaram a ideia, mas as pessoas começaram a se apropriar do caso deles ter inventado e melhorado nesse sentido, né? Eu acho que o cinema, ele entra muito naquela questão que, que foi uma evolução, né, falando de uma linha cronológica aí no sentido até do próprio Daguerre que ter inventado a máquina fotográfica lá atrás, também outro francês, né? Então, eu acho importante citar, lógico, esse sentido aí da fotografia, né? Eu acho que sem a fotografia, eu acho que não existiria o cinema, né? Eu acho que foi eles criaram uma certa velocidade que isso acabou entrando no sentido de deles melhorar, certo? E também registrar essa ideia do movimento, né, que até hoje em dia é usado, né? Se você pegar uma máquina fotográfica e você pode tirar várias fotos de um, sei lá, de um objeto, de alguma natureza morta, e você, conforme você vai mudando a posição desse objeto e acelerando a máquina fotográfica, o próprio celular, você consegue dar um movimento, você consegue criar uma ideia de cinema, né? Uma ideia de boneco de massinha. Então, dá para a gente continuar com isso, lógico, de uma forma mais precária. Hoje em dia existe toda uma tecnologia por cima disso daí, certo? Então, para a gente continuar entendendo, o cinema na realidade, pessoal, se a gente for entender mesmo, ele entra aí na questão mais lá na antiguidade, no sentido de teatro de sombras, né? Então, lá no tempo dos homens das cavernas, já existia essa ideia, esse fascínio aí do homem em relação ao cinema, certo? Em relação ao teatro, querendo ou não, as pessoas acabam sempre melhorando. E a gente entra nessa profunda nesse sentido de estar sempre melhorando as coisas e evoluindo, né? Então a gente vem evoluindo com o tempo e o cinema entrou nesse sentido. Então, se for contar lá desde a antiguidade aí, assim como a pintura, né? Como o próprio teatro de sombras, o cinema ele cria essa ideia de movimento. Os próprios bonequinhos que era pintado na, na pintura rupestre mesmo, no tempo das cavernas, já entra essa sensação, né, que o homem ele gosta de criar uma espécie de quadrinhos, uma espécie de filme, e assim vai evoluindo, né, e tanto é que o cinema, tanto cinema como fotografia, o teatro, a música, ela entra nas artes visuais, aí entra nesse sentido, tá bom? Então, com o advento da fotografia, foi possível fixar a imagem numa superfície, seja ela papel, placa de metal ou vidro. Dessa maneira, não podemos entender a história do cinema sem compreender a história da fotografia. Foi o que eu tinha falado para vocês agora há pouco, exatamente sobre o Daguerre, tá? Então, o Daguerre é um artista aí, é um francês aí que merece todos os aplausos possível, certo? Então, vamos para a lanterna mágica, galera. A lanterna mágica, ela entra aí no sentido, galera,
de ser inventada aí praticamente aí no século XVII, certo? Tratava-se da realidade de uma câmera escura que ela projetava, tanto é que vocês podem verificar aí na imagem, certo? Ela projetava através de lente e luz desenhos pintados à mão em vidro, pessoal. E o narrador, ele se encarregava de contar a história e algumas vezes havia acompanhamento musical, certo? Então você pode verificar aí do seu lado esquerdo da tela, tem um rapaz, um senhor na realidade, e ele está projetando. Provavelmente ele vai estar fazendo uma espécie de narrativa em cima disso, né? E as crianças todas animadas, né? Porque para eles era uma novidade muito grande, né? Essa questão da telinha, né? Principalmente aí em casa, né? E virou uma coisa que veio evoluindo a cada vez, certo? Então, no caso, essa lanterna mágica, pessoal, ela se tornou de grande atração para feiras urbanas, né? Então, mas também ela foi usada em ambientes acadêmicos, né? Então, até mesmo escola, faculdade e tudo mais nesse sentido, certo? Então, eu acho que é interessante também falar sobre a etimologia da palavra, pessoal. A etimologia da palavra cinema. Na realidade, ela é uma abreviação que vem de cinematográfico, certo? Cine, que vem do grego e significa movimento sufixo. Agrafo que significa gravar, pessoal. Então, é interessante a gente sempre estudar essa etimologia da palavra exatamente por essas questões, certo? Então assim a gente tem um movimento gravado, se for contar da etimologia da palavra. Então foram diversas pessoas que na realidade elas tentaram captar a imagem e projetar ela, né? Então foi uma evolução muito grande aí no cinema, que é considerado a sétima arte. Vamos tentar entender, pessoal, o que é esse aparelhinho. Eu tive a oportunidade em uma exposição de ver esse aparelhinho de perto e ver o acompanhamento, né? O que era esse movimento, né? E eu fiquei encantado com isso pelo fato de, naquela época, eles já ter um certo domínio nisso daí, né? Lógico que hoje em dia está bem mais evoluído. Então esse aparelho, o plastinoscópio, galera, ele na realidade, ele desenha, né, cuidadosamente para dar uma ilusão de movimento, certo? Então, nesse sentido aí, foi construído aí mais ou menos, se eu não me engano, em 1877 aí, certo? Pelo francês Charles. Então, ele consistia na realidade de um aparelho de formato circular, que, como você pode verificar aí na imagem, né? Essa ideia aí era bem, dava a sensação de movimento. Então, o Charles, na realidade, quando ele criou isso, ele queria já era uma forma de cinema, já era uma forma de mostrar essa velocidade e que você vai se apropriando da imagem e você vai dando essa sensação de movimento, porque o cinema é bem isso, né, galera? Então, isso daí é um aparelho, não é tão grande, tá, galera? Eu tive a oportunidade de ver, ele não é tão grande, mas tinha esse formato de círculo, ele tinha uma luz, lógico, dentro, mostrando exatamente a velocidade do cavalo aí, como você pode verificar aí na própria imagem. E até mesmo as histórias, né, os desenhinhos, eles davam essa sensação. Não sei se vocês já ouviram falar, até mesmo, lógico, isso daí não entra muito, mas eu acho que um embasamento teórico bem legal. No flipbook, geralmente o flipbook, só um exemplo, é um caderninho de desenho onde você faz um desenho e você vem fazendo vários desenhos e você vai movimentando a folha. Isso dá uma sensação de movimento. Era mais ou menos essa ideia. Só que aí no caso era um formato de círculo, então ia girando e cada desenho tinha uma forma, né, do movimento aí do cavalo, do movimento de um desenho animado, pode ser um personagem e tudo mais. Então, as pessoas começaram a se interessar bastante por isso, e isso daí deu uma curiosidade neles para eles tentar entender melhor essa evolução do cinema. Então, inicialmente, pessoal, restrito aí o ambiente doméstico, né? A Renault, no caso, conseguiria, né, no caso em 1888, aumentar o tamanho da sua máquina. Isso permitiu projetar os desenhos para as plateias maiores. Essa performance ficaria conhecido como o teatro
óptico, né, no caso aí. Então essas projeções alcançaram um enorme sucesso no século XIX, né, galera? Então no século XIX foi mais ou menos o auge do cinema, que ele começou, né, a explodir mesmo, e hoje em dia se tornar essa sensação de fato, né? Então, o Praxinocópios, galera, foi só superado pelo cinematógrafo, né? No caso dos irmãos Lumière. Então, por quê? Os irmãos Lumière, galera, eles evoluíram esse aparelho, né? Então, eles são grandes precursores, né? Lógico que eu vou citar mais para frente outros precursores aí que evoluíram essa máquina dos irmãos Lumière. Eu acho que não foi só ele, eu acho que foi um conjunto de pessoas, né? Mas eles foram os que abriram realmente a porta mesmo, uma máquina bem mais evoluída, e assim sucessivamente, né? Lógico que aí a gente está falando do cinema preto e branco, né? Inclusive os filmes que eram gravados era questão de minutos, né? Hoje em dia a gente assiste filme de 3 horas, 3 horas e meio, filme cansativo, lógico, no caso. Mas os filmes hoje em dia é bem maiores. Antigamente eles tinham muito trabalho e não tinha várias pessoas, né, no caso, eram eles e um grupo de pessoas pequeno. Então, no caso, hoje em dia existe todo um roteiro, toda aquela questão das pessoas de ter um grupo maior. Então, lógico que conforme foi passando, foi aumentando esse número. Hoje em dia, para você gravar um filme, tem muita, mas muita gente aí envolvida, né, nessa questão dos filmes, certo? Então aí, como vocês podem observar, é um homem, na realidade, ele assiste um filme no cinetoscópio, galera. O que é o cinetoscópio, galera? É uma máquina individual, tá, galera? Então, no caso, pessoal, que se encontre aberto, é possível ver os rolos do filme, porque você pode verificar que está aberto ali, ele está observando os rolos do filme e ele está assistindo o filme, na realidade, tá? Isso daí é uma imagem aí de 1894, certo? Então, nos Estados Unidos, lógico, né? Tem os Estados Unidos, apesar dos franceses terem inventado, os Estados Unidos se tornou uma grande potência aí nos filmes também, tá? Hoje em dia, tanto os filmes americanos como francês, principalmente americano, no caso, tem uma grande potência nesse sentido, tá? Então, o cinetoscópio, galera, na realidade, ela era uma máquina individual, certo? Então as pessoas assistiam um filme ali, né, com curta duração. Como eu disse para vocês, o caso, os filmes eles eram bem pequenininhos, então não demorava muito para você ver um filme, né? Você assistia ali, questão de minutos, e era muito trabalhoso, tá, pessoal? Então, no caso, o invento, ele só foi possível, galera, através de uma película de celulose, capaz de gravar imagens e assim projetá-las através de lentes, né, no caso. Então, como você pode verificar na imagem, até mesmo pela roupa da época, ali, no caso, século XIX, né, foto preto e branco, querendo ou não, a fotografia já foi uma evolução muito grande. Então os filmes eram passados assim individualmente, né? Lógico que cinetoscópio, né? Essa ideia de cada um ir lá e assistir o filme, como eu disse para vocês, era questão de minutos, certo? Então foram vários aparelhinhos aí, como esse, no caso, cinematográfico, galera. Dá uma olhada no tamanho dessa máquina, pessoal. Então, a máquina, lógico que ela sempre foi, né, grande, e até hoje mesmo no cinema, é uma máquina enorme, só que mais evoluída, com toda aquela questão, até mesmo dando sensação de 3D e tudo mais. Mas o cinema ele foi evoluindo conforme. Só para você ter uma ideia, antigamente o cinema, as pessoas iam assistir o filme e ficavam pessoas segurando uma placa, né? E essa plaquinha tinha as falas do personagem, né? Que estava ali passando nessa realidade no cinema mudo, né? Então, até mesmo a música, que é interessante falar para vocês também, que a música ficava um cara lá atrás tocando piano, né? Então as pessoas começavam a ter um sentimento pelo filme, ter toda aquela sensação de dramaticidade aí em relação ao cinema, certo? Então, vamos falar dessa maquininha aí, pessoal. Então, na realidade,
Aí, né, no caso, os irmãos Lumière, eles desenvolveram aí essa máquina, certo? Então, eles eram apaixonados aí para tentar desenvolver essa sensação de velocidade. Então, esse aparelho, na realidade, ele permitia gravar e projetar as imagens, tornando a atividade mais prática, certo? Então, nesse sentido, tá? Então, pessoal, então o que que acontece? Dessa maneira aí, no caso os irmãos Lumière, esses irmãos franceses, ele superou os concorrentes e transformou o aparelho preferido deles e aqueles que desejavam registrar a imagem em movimento, certo? Então, foi mais ou menos nesse sentido aí, certo? Então, para continuar dando continuidade a essa videoaula, vou passar aqui o slide. A primeira exibição aí, no caso, no cinematográfico, galera, o que que acontece? A primeira exibição foi através dos irmãos Lumière, certo? Que eles eram filhos fabricantes de materiais fotográficos, que a fábrica ficava na cidade de Lyon, na França, né? Por isso que os irmãos Lumière é tão famosos, né? Os franceses, a gente sempre brinca falando, os irmãos Lumière, dificilmente, lógico que eles têm um nome, né? Mas a gente sempre fala sobre os irmãos Lumière. Então, em 1895, aí em Paris, né, o Grande Café, né, foi realizada a primeira projeção cinematográfica, tal qual como conhecemos. Assim, numa sala escura, que é essa ideia do cinema, né, na sala escura, foram projetados 10 filmes de curta duração, como A Chegada do Trem, A Estação de La Tati. Então, pessoal, é muito interessante falar sobre essa questão da chegada do trem, porque uma curiosidade que eu preciso deixar para vocês é que as pessoas não estavam acostumadas com o cinema, né? Então, para eles era tudo novidade. Então, com essa questão da chegada do trem, quando eu estava passando na tela, né, essa ideia, as pessoas na salinha, eles pensou que o trem ia sair da tela, né, e ia atingir eles, né? Então eles pensou que era uma espécie de janela, né? Então aquela tela que estava passando ali, é muito curioso falar que todo mundo ficou assustado porque o trem estava vindo em direção dele e eles falaram: meu, a gente vai ser atropelado, a gente vai morrer, né? Mas lógico que aquela questão do cinema. Hoje em dia existe o cinema 3D, né? Se for contar. Mas antigamente, né, eles não estavam acostumados com isso, por mais que eram preto e branco, e toda essa questão, mas eles ficaram super assustados exatamente com a chegada do trem, né? E foi muito engraçado, né? Lógico que eu não estava lá, mas a gente fica imaginando como a reação das pessoas, certo? E também, pessoal, tem um outro filme que é bem interessante, não tem como não citar eles aí. No caso, é a saída dos operários da fábrica, né? Na realidade, é um filme bem curto, né? Um filme bem curtinho mesmo, no caso, que as portas se abrem e os operários vão saindo da fábrica, né? Só que isso daí é um trabalho muito grande você fazer isso, né? Por mais simples que seja. Hoje em dia, você pegando seu celular, você pode fazer isso facilmente, né? Mas naquela época, os operários saindo a pé, outros de bicicleta, né? No caso, e aquilo ali, todo mundo admirado, né? Falando, nossa, que bonito, né? Que coisa espetacular, porque como eles podem, né? Então, na realidade, isso daí acabou atraindo outras pessoas. Os irmãos Lumière, eles acabou dando uma ideia de mágica, né? Isso daí acabou despertando interesse em outras pessoas. Por isso que eu falo que os irmãos Lumière, eles foram as pessoas que abriram, né? Os irmãos, eles abriram esse leque enorme para criar, né, várias pessoas fãs, né, no caso, e aperfeiçoar, né, essa questão do cinema, certo? Então, para a gente continuar, né, teve o cinema narrativo, galera. O cinema narrativo, ele era visto apenas para fins documentais e para registrar através de umas cenas estáticas, uma câmera estática, no caso, algo que estava acontecendo diante da lente, né? Seria o que se chamava de teatro filmado, tá, pessoal? E no entanto, dois pioneiros, galera, que eu vou estar citando para vocês sobre essa questão de história, de cinema narrativo, são dois precursores, na realidade, que é Alice e George, tá? No slide seguinte, eu vou estar falando sobre esses dois artistas, tá?
Então a Alice, galera, ela é uma artista aí, na realidade uma pessoa aí que no caso, ela foi a primeira pessoa, né, a explorar a via narrativa do cinema, né? Ela é uma francesa, no caso, assim como os irmãos Lumière, e ela é autora de quase 1000 obras, galera. Você tem uma noção disso? Quase 1000 obras. Então ela fez o primeiro filme baseado num conto popular. Esse conto popular é muito interessante, galera. Eu gosto bastante, né? No caso, que se chama A Fada dos Repolhos, né? Isso daí 1896 por aí, certo? Então, encantada com o aparelho, na realidade, a Alice ela começou a experimentar filmes com dupla exposição, galera. Então, na realidade, ela atrasa ou ela apressa a velocidade da câmera a fim de conseguir efeitos interessantes, certo? Para narrar, na realidade, histórias, né? Então a Alice ela era muito curiosa, galera, e ela acabou desenvolvendo aí, pelo fato dela ser tão curiosa, né, e ser apaixonada pelo cinema, ela acabou, no caso aí, inventando aí o que seria usar cores, né, e o som nos seus filmes. Então, ela é uma das precursoras, ela, na realidade, ela evoluiu o que os irmãos Lumière fizeram, né? Então fica aí, né, lógico que na história, infelizmente, as pessoas não citam muito Alice, né? E citam mais os irmãos Lumière. Então, quando fala dos cinemas, irmãos Lumière, dificilmente o pessoal fala isso. Mas ela merece todos os créditos possíveis aí, né? Mais uma vez, uma mulher, né, tomando uma frente, né? Sendo uma das precursoras aí também do cinema, e merece todo o reconhecimento possível, certo? Então, no caso, galera, tem uma outra pessoa aqui no caso, que é o George, né? Então o George, pessoal, ele é famoso pelo seu filme, né? Esse filme é muito legal, galera. É A Viagem à Lua. Então, essa viagem à Lua era uma evolução enorme, né? Porque ele conseguiu dar essa ideia de ilusionismo, né? Então, na realidade, ele acabou se apaixonando pelo trabalho dos irmãos Lumière, inclusive ele estava na plateia, né? E ele acabou vendo, na realidade ele queria comprar a máquina dos irmãos Lumière, que não acabou vendendo, ele falou, tudo bem, então ele comprou uma parecida e ele evoluiu isso, né? E na realidade ele é conhecido aí como um cara que trabalhava com essa questão de ilusionismo, né? Então, teve alguns filmes que eu vi dele, lógico, eu acho que é interessante citar, que ele pegava uma cabeça e essa cabeça ela sumia, sabe? Então ele aumentava essa cabeça, diminuía. Então ele brincava com isso e, querendo ou não, era uma espécie de mágica, né? Então, com essa ideia dele brincar com o cinema, isso daí fez ele, tanto essa ideia mais de mágico, né, fez ele ser um dos caras aí que é citado como um dos precursores do cinema também, certo? Então, é isso, galera. Eu espero que vocês tenham gostado da videoaula. Foi uma pequena introdução aí sobre essa questão do cinema. E o cinema, ele é considerado aí a sétima arte. Acho que vale bem a pena. E entrou com esse sentido, né, depois surgiu a pintura, depois a fotografia, e depois, através da fotografia em movimento, surgiu aí o cinema aí, com os irmãos Lumière e com outros precursores aí que enfim, eu citei só alguns, tem bem mais precursores aí, tem bastante gente aí por trás dessa sétima arte, certo? Então vou ficando por aqui, um grande abraço, galera, espero que vocês tenham gostado dessa videoaula e até breve, tá? Um grande abraço, pessoal.